as aulas sobre argumentação e agora estamos falando sobre o texto dissertativo argumentativo, que esse é o nome técnico, o nome, vamos dizer, correto para a redação do Enem. Redação do Enem. A redação do Enem poderia ser um artigo de opinião, poderia ser até um cordel, poderia ser qualquer texto, mas o texto escolhido até hoje tem sido o texto dissertativo argumentativo. Vamos lá? Então nós vamos ver os slides, dar uma olhada, ver se tiver alguma dúvida, não conseguir ler, embora eu vou ler para vocês aqui, mas se tendo qualquer dúvida é só lá no bate-papo e colocar. Então nós vamos novamente falar o texto dissertativo argumentativo. É um tipo textual que consiste na defesa de uma ideia por meio de argumentos e explicações. Por que dissertar? Dissertar é opinião. Então é um texto que exige opinião. Argumentar, porque você vai defender a sua opinião. Então não basta apenas eu ter uma opinião. Eu tenho que ter a minha opinião e defender a minha opinião. Claro que eu não vou fazer isso assim, na minha opinião, eu acho, eu penso, não. Você vai fazer de uma forma mais impessoal. O que é impessoal? Terceira pessoa. Ao invés de eu dizer assim, por exemplo, na minha opinião, temos que combater o preconceito. Eu digo, é preciso combater o preconceito. Então, é a minha opinião, porém de uma forma impessoal. Terceira pessoa. Compreendeu? Então é isso. No geral, a redação do Enem, ou texto dissertativo argumentativo, é um texto, é um tipo de texto que você vai defender uma ideia, uma opinião, uma tese, por meio de argumentos e explicações. O que a gente viu na aula anterior? Na aula anterior nós falamos da estrutura ou das partes que compõem o texto dissertativo argumentativo. Todo texto dissertativo argumentativo, ele é dividido em 3 partes. Introdução, primeira, desenvolvimento, segunda, conclusão, terceira. Não vamos falar de conclusão hoje. Não vamos falar de todo o desenvolvimento hoje, porque a gente está dividindo as nossas aulas em partes para não falar de uma vez, ficar um pouco difícil. Então, vejam, o que é a introdução? Vamos fazer um apanhado, porque a gente já viu. A introdução, como eu costumo dizer, é o carro-chefe, é o que puxa. Nós podemos fazer uma comparação com um trem de ferro. Então, a introdução é o quê? É a locomotiva, a máquina que vai puxando os vagões. Por que a introdução é tão importante assim? Lembra que a gente fez na nossa aula, a primeira impressão é que fica? Pois é. A introdução é aquilo que vai deixar claro qual a sua opinião ou qual a tese que você vai defender. Para que serve a introdução? Apresentar o tema, mas eu não sei, os outros não já sabem o tema da redação? Sim, sabem. Porém, todo texto é obrigado a ter introdução. Não imagine, você vai dar um recado. Por exemplo, uma analogia bem assim, simples, bem simplória, para vocês entenderem. Então, assim, você vai dar um recado para um amigo, né? Um amigo pediu para você dar um recado para alguém. Seu pai, sua mãe pediu um recado para dar a alguém. Então, você já não chega falando recado. Você tem que fazer uma introdução, chamar a pessoa, cumprimentá-la, correto? Então, isso é a introdução para depois você falar o que você pretende falar. Certo, pessoal? Então, a introdução independente, você tem que fazer a introdução, ou seja, apresentar o tema, qual é o assunto do seu texto. Depois, ainda na introdução, você vai apresentar a tese, ou seja, a opinião, o que você vai defender. Correto? Aqui fala que a introdução corresponde a 25% do texto. Lembrando que a redação do Enem tem 30 linhas. Então, por isso que eu sempre sugiro a vocês, um texto de redação do Enem, um bom texto de redação do Enem, ele tem 4 parágrafos. Um parágrafo para a introdução,
um parágrafo para a conclusão e os outros dois o desenvolvimento, ou seja, 25% introdução, 25% conclusão, 50%, e os outros 50% é o desenvolvimento, que ele precisa ser maior. Então é isso. O desenvolvimento, que é o assunto que a gente vai falar hoje, né? Vamos começar a falar, porque também nós não vamos falar todo o desenvolvimento, porque o desenvolvimento nós vamos dividir em duas partes. Nós vamos chamar de parágrafo ou parte do desenvolvimento. Há um parágrafo, que é o segundo parágrafo do texto, e o outro, o terceiro parágrafo do texto. O que tem na introdução? No desenvolvimento, perdão. Todas as ideias mencionadas na introdução devem ser desenvolvidas de forma opinativa e argumentativa, por isso o texto tem o nome de dissertativo argumentativo, nessa parte do texto. A dimensão deve estar em cerca de 50%, ou seja, metade do texto. Então, pessoal, com isso eu entendo que a minha opinião, a minha tese vem na introdução, correto? Porém, o desenvolvimento, a argumentação, não é na introdução, é no desenvolvimento. Em outras palavras, na introdução você dá a opinião, a sua tese, e no desenvolvimento é que eu vou defender aquilo que eu penso, certo? A terceira parte, que falaremos mais adiante, é a conclusão, a finalização, que na redação do Enem é a proposta de solução. Mas esse é um assunto para uma outra aula mais adiante. Vamos com calma, vamos por etapa, para a gente não atropelar. Certo, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Então, esse primeiro momento, tudo tranquilo? Se tiver, dá um ok lá. Esse primeiro momento é para... Esse primeiro momento, a primeira fala, as partes do texto, dissertativo e argumentativo, que a gente chama de redação do Enem. Introdução serve para apresentar o tema e a tese. Desenvolvimento é a parte de argumentar ou defender aquilo que eu penso com argumentos. E a conclusão é a finalização e apresentar a proposta de solução. Falaremos hoje o desenvolvimento. Estrutura da redação do Enem. Veja como fazer o desenvolvimento. Aliás, o objetivo da nossa aula hoje é esse. O que deve ter no desenvolvimento? Mais precisamente no segundo parágrafo. Aliás, hoje nós só vamos falar do segundo parágrafo. Por que não fala do desenvolvimento todo, segundo e terceiro parágrafo? Fica muita coisa. Então vamos por etapa. Tá bom, pessoal? Aí nós vamos construir o texto por etapa. Depois a gente monta um texto maior. Vamos lá então. Como vai ser o meu segundo parágrafo? A partir de agora vamos dizer segundo parágrafo. É o desenvolvimento, mas o desenvolvimento nós vamos chamar de segundo e terceiro parágrafo. Hoje é só o segundo, correto? Argumentação. Primeiro eu vou comprovar a tese apresentada na introdução. Ou seja, eu não dei uma opinião lá? Deu. E agora? Agora eu vou defender aquilo que eu penso. Por isso que eu divido o desenvolvimento em 2 parágrafos. Porque o bom, aí eu vou dizer por que alguns alunos, alguns escritores, alguns candidatos, né, do Enem, eles fazem isso. Bom, tem 2 explicações para isso. A primeira, porque ele divide o desenvolvimento porque ele tem 2 ideias na tese. Correto? Como a gente vai ver num texto, no slide mais adiante. Outra explicação é porque muitos alunos optam pela ideia de causa e consequência. Então ele vai construir um desenvolvimento com causa e consequência. E o que é causa? Causa é o porquê do problema. Porque, gente, toda a redação do Enem é um problema social. Independente de ser um tema bom ou ruim, é um problema para a sociedade. Quer ver? Publicidade infantil de 2014,
problema da sociedade para as famílias. Intolerância religiosa, problema para a sociedade. Educação de surdos, problema para a sociedade. Os algoritmos influenciando na decisão dos usuários da internet é um problema para a sociedade. A democratização do cinema, tema do ano passado, é um problema para a sociedade. Então eu tenho um problema. Qual a causa do problema? Alguns alunos optam em dividir a introdução em duas partes. Uma, causa, outra, consequência. Causa, o motivo, o porquê daquele problema. Por que aconteceu? Por exemplo, por que tem intolerância religiosa no Brasil, na sociedade brasileira? Por que violência contra a mulher na sociedade brasileira? Qual a causa disso aí? Falta educação, falta conhecimento, falta leis, falta punição. Qual a consequência? Morte, agressões e assim por diante. Então, causa não confunda, causa é um motivo. Qual a causa que o aluno não veio à aula ou que não assistiu à nossa aula hoje? Teve uma causa. Qual a consequência para ele? Qual resultado vai ter com isso? Então, o segundo parágrafo, que é uma parte do desenvolvimento, veja aqui, tá vendo? Um argumento é composto de duas partes, fundamentação e análise do fundamento. Gosto disso aqui. Por quê? Veja bem, quando você escreve um argumento, o seu argumento tem que ter duas partes. Você vai fundamentar. Como é que eu vou fundamentar um argumento, professor? Como é isso, fundamentar argumento? Nada demais. Você vai trazer um exemplo da história, você está fundamentando, uma citação de um filósofo, de um sociólogo, você está fundamentando. Você traz uma pesquisa, um dado, uma notícia, uma informação sobre aquilo, é fundamentando. É a fundamentação. E o que é a análise? É a minha ideia em cima daquele fundamento ou daquele argumento. Por exemplo, vamos falar sobre redes sociais na formação de opinião. Aí eu trago uma ideia de um filósofo, ou eu trago uma pesquisa de que as pessoas são... Uma pesquisa comprova que grande parte dos brasileiros são influenciados pelas redes sociais, a opinião deles são influenciadas pelas redes sociais, então eu trouxe um fundamento, a pesquisa. E qual é a análise? A minha análise agora, eu não vou dizer minha análise é essa, eu vou dizer de uma forma normal, vou dizer logo, portanto, as redes sociais acabam prejudicando o bom funcionamento da sociedade. Então eu fiz uma análise a partir daquela pesquisa. Então isso o argumento tem. Na fundamentação vem as provas, os pontos de vistas. Na análise eu vou relacionar aquela ideia, aquela citação com o que eu penso. Isso é o fundamento. Então, todo argumento, todo texto, vocês podem pesquisar na internet se vocês quiserem, 10, 15, 20, 30 redações do Enem, nota 1000. Em todas elas, você vai perceber, o aluno ele traz um argumento, a ideia, seja uma citação, um fato histórico, uma pesquisa, um dado, pode olhar. Depois que ele lança aquilo lá, o que ele faz? Ele faz uma análise, ou seja, ele dá a opinião dele, como ele interpreta aquilo. E isso é importante. E a gente vai ver isso mais adiante no exemplo, tá, pessoal? Bom, informação e argumentação. Pessoal, todo parágrafo, por exemplo, eu fiz o primeiro parágrafo. Eu trouxe uma informação, apresentei o tema, que é a introdução, e apresentei a minha tese. Pronto, acabou. Fui para o segundo parágrafo. Como é que eu faço o segundo parágrafo? Por exemplo, eu terminei o primeiro parágrafo da seguinte forma:
Estamos falando de redes sociais na formação de opinião. Aí eu terminei o primeiro parágrafo da seguinte forma. Aí eu terminei dizendo que a sociedade brasileira não está preparada para lidar com as questões de opinião ligadas às redes sociais. Pronto, foi minha opinião. Eu já não devo começar o segundo parágrafo dizendo, eu disse que a sociedade não está preparada, aí eu disse assim, a sociedade não está preparada para lidar com essa questão. Ponto. Terminou o parágrafo primeiro. Por que isso e aquilo? Não, eu não devo começar o segundo parágrafo já explicando aquilo lá. Eu trago mais uma informação. Ou seja, eu posso dizer, segundo a fala de fulano e de ciclano, isso e aquilo, ou na idade moderna, ou na Grécia Antiga, assim, ou posso dizer, durante a ditadura militar, um fato histórico, a citação de alguém, porque a partir dali é que eu vou falar aquilo que eu acredito, defender aquilo que eu penso. Então, o que eu estou dizendo com isso, pessoal? Eu estou dizendo que durante o desenvolvimento é importante trazer algumas informações, mas isso não é argumentar, isso é fundamentar a argumentação. Argumentar é eu trazer fundamento e também colocar aquilo que eu acredito, aquilo que eu interpreto. Repito, não precisa colocar eu penso isso, eu penso aquilo, pode ser impessoal. Correto, pessoal? Dúvidas? Vai lá no bate-papo. Nós vamos tocando para frente. Aí eu tô de olho no bate-papo aqui, qualquer coisa, a gente para e percebe aí. Bem, outra coisa que fala, né? Interessante. Crítica sem comprovação não cumpre o papel de um texto dissertativo. Ou seja, não basta eu criticar as redes sociais e o uso incorreto que muitas pessoas fazem. As pessoas às vezes são alienadas, qualquer fake que aparece, qualquer coisa que posta nas redes sociais, ela acredita e abraça. Não basta eu criticar essas pessoas, eu preciso mostrar, eu preciso opinar sobre isso e argumentar sobre isso. Portanto, quando um corretor, que é a pessoa que vai pegar a sua redação e vai ler a sua redação, quando ele vai ler, ele percebe se você só traz informação, só fala mal, ou se você argumenta também. E isso é importante. Olha, aqui diz, é preciso posicionamento. Posicionamento é como você enxerga aquilo, como você percebe aquilo. Correto, pessoal? Muito bem. E aí, como eu vou fazer isso? Uma pesquisa, um dado, uma citação. E depois que eu faço essa pesquisa, esse dado, essa informação, o que eu faço? Aí eu vou colocar a minha interpretação daquilo. E é interessante isso, pessoal. Nós vamos ver uma redação que nota 1000 daqui a pouco. Vocês vão ver que ela não tem nada de mirabolante, de, como dizem as gírias, estrambólico. Não, de outro mundo de forma nenhuma. Mas ela tem o quê? Ela tem isso aqui. Ele traz informações e interpreta essas informações. Correto? Chegamos nela. Deixa eu procurar um lugarzinho para eu ficar aqui. Vamos lá. Deixa eu um lugarzinho para mim. Para minha imagem. Pronto. Pessoal, nós vamos fazer agora a análise do texto para eu explicar isso para vocês. Inclusive eu destaquei em cores, eu não sei como é que vocês estão vendo aí, deixa eu dar uma olhada no celular. Não sei se está legal a imagem. Mas vamos lá. Eu vou ler, claro, e comentar. Então vamos lá. Esse texto foi de 2018. 2018, o tema da redação foi sobre a educação dos surdos no Brasil, que é precária, que é difícil.
a gente vê que os surdos eles têm dificuldade para estudar o ensino regular, justamente porque a educação para surdo no Brasil é precária. E aí foi uma temática da redação, um problema da sociedade. Pois bem, agora observe. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus, mitologia, os deuses, né? A rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias, Sísifo atingia o topo do rochedo. Contudo, ele era vencido pela exaustão ou pelo cansaço. Assim a pedra retornava à base. Ele começava de novo, subia, tal. O que o autor do texto faz aqui? Nesse primeiro momento, destacado nessa cor aqui que eu não sei falar, eu não sou bom de cor, preto, branco, azul, eu sei. Agora esse aqui, não sei se é. Depois a gente vê. Mas vocês estão vendo aí. Pois bem, então ela traz uma citação. Já é o tema da redação? Não. Ela traz uma informação da cultura grega, correto? Ela traz uma informação para depois, isso aqui é a introdução, viu pessoal? Para depois ela introduzir o tema. Odiernamente, que quer dizer modernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos. Já está entrando no tema brasileiro, dos deficientes auditivos brasileiros, os quais buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito à educação. Então ela comparou o quê? Maria Vitória está falando que é laranja a cor lá. Deus abençoe, Maria Vitória. Então, tema. O quê? Ela trouxe a ideia de o mito de Sísifo, mito grego, do deus grego, né? Sísifo, Zeus condenou. Olha que interessante. Aí ela diz que os surdos brasileiros hoje, os deficientes auditivos que a gente pode chamar de surdo, o que acontece? Eles estão enfrentando isso também. Tentando subir morro acima com a pedra, ou seja, conseguiu uma educação. Tá, introduziu o tema. Vamos para frente, estamos na introdução, viu? O segundo parágrafo eu quero que vocês entendam isso aqui, esse primeiro parágrafo, para vocês entenderem o segundo. Olha lá. Nesse contexto de quê? Nesse contexto de dificuldade, nesse contexto de desamparo, não há dúvidas de que a formação educacional de surdos é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, vermelho agora, devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Aqui eu quero chamar a atenção a todos vocês que estão atentos a isso aqui. Observe, ela vai defender, ou ele vai defender, duas ideias. Percebeu quais são as ideias? Pois vou dizer. Primeira ideia que ela vai defender, e ela vai fazer isso no segundo parágrafo. Segunda ideia que ela vai defender no terceiro parágrafo. Então ela fez isso aqui. Ela vai defender duas teses, uma no segundo parágrafo e uma no terceiro. O que ela vai falar no segundo parágrafo? A negligência governamental, quer dizer, as autoridades, os governantes estão negligenciando, ou seja, sendo irresponsáveis. Não está nem aí se surdo está aprendendo ou não, se está estudando ou não. No outro parágrafo, que é o terceiro, que não é tema da nossa aula hoje, ela vai falar também do preconceito da sociedade. Então tem duas coisas que estão sendo a pedra dos surdos na educação, em relação à educação no Brasil. Uma, governo que não está dando ousadia para eles. Outra, sociedade preconceituosa. Ela vai defender isso até o fim do texto. Por isso que eu pedi, pessoal, para vocês prestarem atenção, porque é bom quando você faz isso. Você não deve colocar muitas teses, porque você não vai ter tempo e nem espaço para defender todas elas. Escolha uma ou duas no máximo, duas teses. Ela escolheu duas. Dois problemas. Ou
dois apontamentos para o problema: negligência do governo, falta de responsabilidade, de atenção do governo, preconceito da sociedade. Agora, vamos ao segundo parágrafo. Agora, nós vamos ver o segundo parágrafo. O que ela vai falar no segundo parágrafo? Vou voltar para vocês verem. Negligência governamental. Não só a negligência governamental, mas o preconceito. Então, no segundo parágrafo, ela vai falar do problema do governo. E no terceiro, que não tem aqui, que eu não coloquei porque não é o tema da nossa aula hoje, ela vai falar do preconceito. Então, por isso que é interessante, quando eu chegar nos slides da proposta da atividade, eu vou explicar para vocês isso aqui, o que você pode fazer no segundo parágrafo para cada texto. Correto, pessoal? Vamos ler então? Tá dando para ver bem, né? Eu acho que sim. Fica meio desfocado, pessoal, por conta da transmissão, né? Aí tinha que ser uma letra melhor. Eu ainda não consegui configurar para ficar uma transmissão bem legal, bem bacana, tanto som como imagem. Assim, eu uso o OBS, que é para poder fazer live, tem que ter um programa. Mas eu sinceramente, eu sou meio analfabeto nisso. Mas assim, eu vou postar esses slides lá no Google Sala de Aula para vocês. E aí vocês podem, quem tiver interesse, é só dar uma olhadinha lá. Então vamos, segundo parágrafo. Lembrar que nós estamos falando da educação para os surdos. Vamos lá? A Constituição Cidadã de 1988 garante educação inclusiva, de qualidade aos deficientes. Todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito. Pausa. Por que a pausa? Porque ela diz que a Constituição, a lei maior do país, que está acima de presidente, está acima de juiz e ministro do Supremo Tribunal, acima de todos os brasileiros está a Constituição, a lei maior. Ela garante, ela diz que deficiente tem que ter direito à educação. Porém, então, olha o que ela fez. Ela fundamentou a argumentação, ou seja, ela trouxe uma citação, agora ela vai interpretar essa citação. Ou seja, todavia, o Poder Executivo não efetiva esse direito. Volto lá agora. Olha isso aqui. Negligência governamental. Ela está fundamentando o segundo parágrafo nessa primeira ideia, negligência governamental. O Poder Executivo, quer dizer, aí entra presidente executivo, governador executivo, prefeito executivo. Quer dizer, a lei tem, não está faltando lei, está faltando executar a lei. Agora vamos de novo, em azul de novo, ela vai trazer outro fundamento e depois interpretar. Presta atenção, sempre assim, você traz uma informação, uma citação, um dado, uma notícia, a fala de alguém e depois fundamenta. Entendeu a lógica? Então ela trouxe da Constituição, Poder Executivo não efetiva. Consoante Aristóteles, que é o filósofo grego, no livro Ética a Nicômaco, a política serve para garantir a felicidade dos cidadãos. Pronto, ela trouxe a citação de Aristóteles. Agora, olha a interpretação dela. Logo se verifica que esse conceito encontra-se deturpado, ou seja, mudado, fora de ordem no Brasil, à medida que a oferta não apenas da educação inclusiva, como também da preparação do número suficiente de professores especializados no cuidado com os surdos, não está presente em todo o território nacional, fazendo os direitos permanecerem no papel. De novo, ela está falando mal dos governantes, que os governantes não fazem o seu papel. De novo, ela diz que a política serve para garantir a felicidade. Política é para isso, para trazer bem-estar e direito aos cidadãos.
Aí ela interpreta o quê? Isso não está valendo no Brasil. Ela fez isso em 2018. Ou seja, além de não ter uma educação inclusiva, olha a ideia dela. Além de não ter uma educação inclusiva, não tem preparação de professor para ensinar os surdos. Entendeu a lógica? Por isso, o direito está no papel, ou seja, na Constituição. O direito está no papel. Existe a lei, mas não existe o cumprimento da lei. Por isso que os governantes são negligentes. Entendeu a lógica do segundo parágrafo? Para que segundo parágrafo? Segundo parágrafo é para isso. Então, toda vez que vocês forem fazer, eu vou dar exemplo no texto, eu vou ler as introduções e comentar cada uma, que o objetivo da aula é esse, para vocês entenderem que o segundo parágrafo é para eu expressar a minha opinião, defender a minha opinião. A opinião já está lá no primeiro, mas agora eu vou defender minha opinião. Sugiro, é interessante, é bom que vocês façam o quê? Primeiro parágrafo, introdução. Na sua tese, escreva 2 ideias. Por exemplo, vamos voltar no nosso tema que nós estamos trabalhando, as redes sociais na formação da opinião. Suponha que eu vou defender a tese de que as redes sociais, elas prejudicam a formação da opinião no Brasil, porque os brasileiros não são preparados para lidar com essas questões ligadas à internet e não há uma educação voltada para isso. Então eu vou defender essas 2 ideias. Então no segundo parágrafo eu vou defender a primeira ideia, a de que os brasileiros não são preparados culturalmente para isso, eles não têm preparação, e a segunda, de que falta educação, falta investimento em educação. Então, o segundo parágrafo, vou falar da não preparação, só. Terceiro parágrafo, eu deixo para falar da outra ideia, que é a falta de investimento em educação, enfim. Compreendeu, pessoal? Em punição, em fiscalização e assim por diante. Correto? Então, essa é a ideia do segundo parágrafo. O segundo parágrafo é a continuação do primeiro. E o que eu vou fazer? No primeiro eu dei a minha opinião, a tese. No segundo eu vou defender aquilo que eu falei no primeiro. Correto? Esse quadro eu disse a vocês que eu iria trazer ele sempre. Só para lembrar, a redação vale 1000 pontos. 200 pontos cada competência. Primeiro, escrever na formal da língua portuguesa. Cuidado com gíria. Cuidado com abreviação. Competência 2, 200 pontos. Entender a proposta da redação. Leia, releia e novamente leia, até vocês entenderem o que é que a redação quer, qual é a proposta. Traga conhecimento de outras áreas. Escreva o texto dissertativo e argumentativo, ou seja, em prosa, linha completa até o final, parágrafo, tudo certinho. E introdução, apresenta o tema e a tese. Desenvolvimento, defende o ponto de vista. E conclusão, finaliza o texto com a proposta de solução. Nem tudo, a competência 3, nem tudo que você sabe, tudo que você leu, tudo que você ouviu serve, talvez sirva para aquele momento. Você tem que saber o momento certo de usar, se deve ou não usar, em que momento deve usar. E isso é selecionar. Utilize os mecanismos linguísticos, os conectivos, preposição, conjunção, evitar repetição de palavras, ligar os parágrafos. Eu vou voltar para vocês ver. Quer ver um exemplo de ligação? Todavia, ela deu uma ideia, aí coloca o todavia, ela colocou a fala, cita Aristóteles, logo, então, como também. Então está fazendo as ligações, que é esse aqui, a competência 4, 200 pontos. Competência 5, a proposta solução, que a gente vai falar o que deve fazer, que ideia você sugere para resolver o problema. Mas isso vai ficar para a aula de conclusão. Qual é a ideia que a gente está hoje
nesse segundo parágrafo, o foco. Claro, competência 1 é todos, não resta dúvida, tem que escrever bem em todos. Entender a proposta, ok, a estrutura, mas a gente vai falar do 3 e do 4, que é trazer informação. Repito, quando você vai fazer a argumentação, o segundo parágrafo, você faz duas coisas. Você traz uma informação, um dado, uma citação, uma pesquisa e escreve ela. E depois interpreta aquilo lá. Eu vou dar uma pausazinha aqui, pessoal, que tem uma pergunta aqui. Veja bem. No bate-papo, viu? Quando eu for fazer a argumentação, preciso fazer a introdução de novo junto com a argumentação para mandar para você? Ou posso mandar a argumentação? Aí sobre a atividade. Não precisa fazer não, vou continuar. Eu vou explicar daqui a pouquinho como vai ficar. Aguenta só um pouquinho, viu? Mas não precisa não. Tá bom, pessoal? A dúvida dela a gente vai tirar daqui a pouco direitinho. Ok? Então, voltando para o que a gente estava dizendo. Vou fazer o segundo parágrafo. Não é toda informação que eu coloco no segundo parágrafo. Eu tenho que escolher. Repito. Coloco uma informação, uma citação, uma opinião de alguém. Tá. Depois que eu colocar, eu não posso esquecer de interpretar. Qual é a minha ideia em cima daquilo? Por que eu citei aquilo? E na competência 4, ligar as ideias, conectivo. Quer ver o exemplo de novo? Todavia está ligando. Constituição fala que tem direito, mas o Poder Executivo não é efetivo. Todavia, que é uma ideia contrária. Segundo Aristóteles, logo, uma conclusão. Como também, que é uma adição. Então eu estou fazendo o quê? Conectivos, os mecanismos para construir esse argumento, ligar as ideias. Correto? Vamos lá? Ô Bruno, então, Bruno pergunta qual a atividade que eu acabei de citar. Ô Bruno, é uma atividade que é para fazer o segundo parágrafo. Mas eu vou falar direitinho, viu? Não vou explicar tudo direitinho, não preocupa não. Inclusive já está no Google Sala de Aula, tá? Tranquilo, pode aguardar, sem problema. Tá certo, não tem problema não. Pode perguntar, viu pessoal? Não tenha medo não, a ideia é essa mesmo. Se na sala presencial a gente tem que parar para ouvir vocês, imagine aqui que estamos mais distantes, né? Tranquilo, sem problema. Ok? Então é isso, a gente está falando do segundo parágrafo. O que eu faço no segundo parágrafo? Eu trago uma informação, uma citação, uma ideia, uma opinião, uma notícia, dados e coloco ele. É importante você começar o segundo parágrafo com informação, uma citação, um dado com ele, um fato histórico com ele. Depois você interpreta ele. E o que eu devo trazer? É aquilo que eu falei aqui, ó. Vou voltar só para vocês lembrarem. Lembra aqui? A educação para os surdos no Brasil. A formação educacional é um desafio por quê? Duas coisas, duas ideias por que é um desafio. A opinião dela. Negligência governamental, ou seja, os governantes não interessam, e preconceito. Aí no segundo parágrafo, tá vendo aqui, repetindo, ela não falou de preconceito, ela falou das autoridades que não fazem o seu papel, não garantem a lei. E onde é que vai falar do preconceito? No terceiro parágrafo. Por isso que ela dividiu em duas. Um parágrafo para falar do problema dos governantes, um parágrafo para falar do preconceito. Porém, isso é outro momento, outra aula. Pessoal, vamos falar então da atividade. Se alguém tiver uma dúvida quanto ao que eu falei, o que eu falei? Ou de que estamos falando? Segundo parágrafo do texto. Na aula anterior, nós falamos do primeiro. O que é o primeiro parágrafo? Introdução. Para que serve? Para eu apresentar o tema e a tese, a opinião que eu vou defender. Tranquilo. Segundo parágrafo agora. Para que serve o segundo parágrafo? Para eu defender aquilo que eu penso, argumentar. Eu vou argumentar tudo de uma vez? Não. Faça isso em 2 parágrafos, segundo e terceiro do texto. No segundo, você defende uma parte e no terceiro você defende a outra parte.
Entendeu a lógica? Aí eu vou dar exemplo para vocês. Eu vou saltar que eu quero dar exemplo em cada um. Como você pode fazer o segundo parágrafo? Deixa eu mostrar. Isso aqui vocês têm o papel das redes sociais na construção, reconstrução de pontos de vista, os textos motivadores, tá aqui o primeiro, texto 1, texto 2, texto 3. E aqui nós temos a redação de alunas que enviaram para nós. Eu vou olhar 4 e vou falar sobre cada uma. Olha, vamos lá? Para a gente não tomar muito tempo também, daqui a pouco a gente já encerra. Mas eu quero explicar. Eu vou começar a ler a partir daqui, viu? A partir de então. Estão vendo? Eu estou balançando aqui o mouse, o prompt. Vocês estão vendo? A setinha do mouse. Para vocês verem. A partir de então, as redes sociais se popularizaram e passaram a contribuir na formação de opinião, tornando-se um espaço de manifestação e de grande contribuição social. Então, como é a atividade, Bruno? Simoni, que perguntou. Como é a atividade? É assim. Eu postei lá 4 introduções. Você vai escolher uma delas, ou também você pode fazer, porque eu coloquei 4, porque as 4 alunas deram autorização para colocar. Teve outras que não tive autorização, não coloquei. Ah, professor, eu posso fazer o segundo parágrafo a partir da introdução? Olha bem, nós estamos fazendo o texto por etapa. Já temos o primeiro parágrafo, que é a introdução. Agora vamos fazer o segundo. Entendeu? Pois é. Ah, eu vou fazer de qual? Eu coloquei 4 sugestões. Mas você pode fazer da sua mesmo. Entendeu? Ok. Suponha que eu vou fazer dessa aqui. Eu escolhi essa. Tem mais 3 ainda, mas eu escolhi essa. Suponha. Então aqui ela defende a tese de que a rede social, as redes sociais, contribuem na formação de opinião, tornando um espaço de manifestação e grande contribuição. Quer dizer, ela está falando no ponto positivo das redes sociais. O que eu vou defender no segundo parágrafo? Eu vou defender aqui, eu sugiro, quem for fazer esse aqui, eu sugiro que no segundo parágrafo, você, como você vai falar só bem, você não está falando mal, um espaço de manifestação e contribuição, faça assim. No segundo parágrafo, você fala a importância das redes sociais na atualidade, segundo parágrafo, e no terceiro parágrafo, quando for fazer, que não é agora, só o segundo, mas quando for fazer o terceiro, você vai falar das contribuições. Então, no primeiro você vai dizer a importância, segundo, estou fazendo, se eu fosse fazer para essa introdução, entendeu, né, pessoal? E no terceiro parágrafo eu falaria da contribuição, entendeu? Eu vou dividir o desenvolvimento em 2. Eu vou argumentar da importância, por que a rede social é importante, e no terceiro eu iria argumentar qual a contribuição que ela traz para a sociedade hoje. E aí pronto. Entendeu? Vamos ver outra. Mas eu não escolhi essa. Suponho que eu escolhi essa aqui. Aqui, quer ver? Vou começar a ler daqui, viu? Deixa eu descer um pouquinho aqui, caçar um lugarzinho para... Vamos lá. Toda hora eu tenho que estar mudando de lugar para não ficar na frente. Vamos lá. Aqui tem uma introdução que traz informações. Vamos lá? Vai chegar. Vamos lá. Aqui do AS, viu? Estão vendo aí direitinho? As redes sociais exercem um papel importante na construção e reconstrução de pontos de vista. Só que eu vou voltar um pouquinho, porque essa pessoa foi crítica aqui um pouco, porque quando ela cita Theodor Adorno, que é filósofo da escola de Frankfurt, na Alemanha, é domesticação de estilo, consumo, ponto de vista da população, por meio de manipulações midiáticas e tecnológicas capazes de induzir a um comportamento. Se eu fosse fazer dessa aqui, o que eu faria? Eu faria dos 2 pontos, negativo, ou seja, o mau uso, eu usaria o segundo parágrafo para falar que o mau uso
manipula e induz comportamento ruim, que está aqui, é uma citação. E no terceiro eu faria o quê? Eu falaria do ponto positivo, ou seja, o terceiro parágrafo seria para argumentar o ponto positivo. O bom uso, por sua vez, traz isso, ajuda naquilo. Compreendeu? Então, suponho, eu vou fazer a redação a partir dessa introdução. Escolhi essa aqui, né? Tá, fiz a minha escolha. Então, o segundo parágrafo, no segundo parágrafo eu falaria do quando a rede social ela não é bem utilizada, ela traz prejuízos, problemas, manipulações, induz a comportamento ruim. Isso eu falaria no segundo parágrafo. E no terceiro, eu já diria que quando bem usada, o contrário disso, se ela é bem utilizada, se ela é usada de forma adequada, ela traz benefícios, ela ajuda a compreender melhor, né, a ter uma formação crítica. Mas isso no terceiro. Nós vamos fazer só o segundo, tá, pessoal? Então tá bom. Então vou falar só do segundo. No segundo eu falaria que o mau uso das redes sociais traria sérios problemas, inclusive induzir a comportamentos negativos na sociedade. Pronto. Outra. Não escolhi nem a primeira e nem a segunda. Vamos dizer que eu escolhi a terceira. Vamos supor que eu escolhi a terceira. Ok. Falou da quantidade, falou tal, tudo bem. Influenciando a opinião, tal. Agora olha daqui, vamos começar do na aqui, ó. Na maioria das vezes, são expostas críticas pejorativas, falsas notícias, desigualdade e preconceito, prática que precisa ser combatida. Como seria o meu desenvolvimento a partir dessa introdução? No segundo parágrafo, aqui agora, o que eu iria fazer? Bom, o meu segundo parágrafo, eu iria dizer, também, semelhante um pouquinho ao anterior, eu iria dizer que eu iria começar o segundo parágrafo falando do mau uso das redes sociais, argumentando que há um mau uso das redes sociais e que isso tem trazido sérios prejuízos. E aí no terceiro é que eu iria dizer das consequências, entendeu? O que eu faço para combater isso? Isso aí a proposta de solução é lá no final, calma aí, vamos por etapa. O que eu faria? Eu vou escolher essa aqui, professor, eu escolhi essa aqui, o que eu falo? No segundo parágrafo. No segundo parágrafo, você vai dizer os problemas que o mau uso da rede social traz, igual o outro anterior, mesma linha de pensamento, tá bom? Então eu vou dizer que os problemas que o mau uso traz, o mau uso das redes sociais, pesquisa recente comprova que as redes sociais têm influenciado o comportamento até mesmo em questões ligadas à vida. E aí eu vou dizer, né, que isso é muito prejudicial porque leva as pessoas a tomarem medidas que prejudicam não apenas a si, mas a toda a sociedade. Um exemplo. Estão compreendendo? Então é isso. Por último, nós temos essa aqui. Aí eu escolhi essa. Não escolhi nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Suponha que eu escolhi a terceira. Vamos ler daqui? Nesse sentido, as redes permitem uma nova maneira de participação da sociedade, com pontos de vista diferentes, capazes de promover a solidariedade e a certeza que vivemos num mundo mais interligado. Aqui agora, a autora dessa introdução, ela está levando para um lado positivo. Ou seja, as redes, elas estão criando uma nova forma de interação na sociedade. Isso é verdade. Aí, então, essas redes estão sendo usadas devem ser usadas para promover solidariedade e melhorar o mundo em que vivemos. O que então que eu devo fazer no segundo parágrafo? No meu segundo parágrafo, eu devo então optar por dizer, novamente eu devo dizer, né? Claro, aqui ela só falou de ponto positivo. Então,
Eu posso fazer o quê? Como que as redes sociais podem melhorar as pessoas? Eu vou defender a ideia de que as redes sociais melhoram as pessoas, ajudam a melhorar. Quando ela ajuda a construir opiniões positivas, ela faz um mundo mais solidário, mais próximo. Entendeu a lógica? Então é esse. Então, recado, tem o WhatsApp, tirem as dúvidas lá. Então Deus abençoe vocês, nós vamos encerrar, certo? Fiquem com Deus e Deus abençoe e até a próxima. E qualquer dúvida, vê lá. Ok.